Bom, em primeiro lugar, é um prazer, é uma honra. Eu sou fã assim do seu trabalho, do seu conhecimento, porque eu vou chamar você porque você é bem mais Por jovem que eu. favor. Então, gente, todo mundo conhece a doutora Rosana, mas para quem não conhece, deixa eu dizer, a Rosana é uma neurocientista com mestrado, doutorado, pós-doutorado, até já tem, né, livre docência. Tudo pela USP, doutora? Ou tem mais outras universidades aí? Me contam, fala um pouco, se apresenta para os meus seguidores aí. A maioria te conhece, mas antes da gente Aham. começar a falar, que eu quero usar tudo que você tem de conhecimento aí, mas se apresenta, seja bem-vinda, é uma grande honra tê-la aqui. Para mim é uma honra, pastor. Há uns anos atrás, o meu marido falou assim: você precisa assistir uma série de sermões que eu estou assistindo. E eram suas. Fiquei muito feliz depois de um dia termos nos conhecido pessoalmente, né? Eu sou graduada em psicologia, fiz pela Unesp, o campus de Assis, e de lá então eu fui para a Escola Paulista de Medicina, que faz parte da Universidade Federal de São Paulo, onde eu fiz um mestrado, doutorado e um pós-doutorado em neurociências, porque na minha graduação a iniciação científica já foi em neurociências. E quando eu terminei o meu pós-doc na Unifesp, eu fui para a USP, fiz mais um pós-doc lá, e de lá eu fui para a Uau, Marshall University, nos Estados Unidos, e fiz mais um pós-doc lá. Então é mais ou menos isso que aconteceu aí na minha vida acadêmica até agora. Só, por favor, sabe ninguém tudo. conta. Não, só ninguém conta para o meu marido que assim que a filha estiver na escola, tudo certinho, eu quero fazer mais um pós-doc, mas vocês me prometem que não vão contar para ele. Não, vai ficar aqui entre nós. Por favor, nosso segredo. É tão interessante quando. Posso chamá-lo também de você? Me sinto na liberdade, Claro, pastor. claro. Você? Tá, obrigada. Fica É, mais tranquilo. quando, sim, quando você me pergunta sobre o porquê dessa nossa incapacidade em alguns aspectos de gerir as emoções quando estamos numa situação de confinamento, claro, sem dúvida nenhuma foi tirado de nós algo que faz parte do nosso repertório comportamental, por sermos seres sociais e por termos um sistema locomotor tão bem desenvolvido que Deus nos deu, sem dúvida nenhuma que não usá-lo da forma que estamos acostumados, o hábito nos trouxe também essa vontade, esse gosto e essa importância do ir e vir, isso pode ter um impacto sobre nós. Mas sabe, Lamartine, no momento de crise como estamos vivendo, na verdade, o que mais acontece é um exacerbar daquilo que já sentimos ou daquilo que já vivemos. E eu acho que é Olha, nisso que a gente tem que prestar atenção. Porque é um revelar para nós de alguns comportamentos que muitas vezes estamos tentando esconder até de nós mesmos. Quando nós escutamos de casais que nesse momento estão pensando sim na separação, porque ficar esses dias dentro de casa já mostrou que não dá certo, é porque existe um casamento já desgastado e que a rotina, o cansaço ou outras preocupações que estiveram no foco da nossa atenção fizeram com que nós adiássemos um olhar reflexivo sobre o que está acontecendo. Então, eu acho que essa é a primeira questão que eu quero levantar. Será que de fato a crise no casamento aconteceu agora? Eu desconfio que não. Eu desconfio que não. Mas porque saíamos de casa e ficávamos tanto tempo longe, quando chegávamos, não tínhamos tempo ou talvez paciência para discutir algumas coisas, deixávamos para o dia seguinte ou para o mês seguinte, ou talvez para nunca. Então, é hora de refletir. Claro que eu estou falando algumas coisas que talvez não seja a realidade para todos, mas é um momento de reflexão, né? Então, dá uma olhada se isso não faz parte da sua realidade. Para você que talvez esteja nos ouvindo, nessa angústia. Eu não aguento mais esse casamento. Estou comendo mais do que eu comia. Gente, variar um pouco da nossa média ali, ok. Mas você assim, estou num descontrole. Será que o descontrole já não existia? Mas por conta de você estar trabalhando, você não podia o tempo todo levantar e ir até a geladeira lá do seu trabalho para buscar alguma coisa para comer? Entende? Então, na então, na verdade, verdade,
É uma expressão do que você tem dentro, só que a quarentena exacerba na medida que você tem todo o tempo do mundo para que essas coisas apareçam, né? Sim, porque a gente saiu da rotina. Sem dúvida nenhuma que a crise, ela pode vir e intensificar algo que já está acontecendo. Sem dúvida nenhuma que pode ser pior. É tanto que a gente fala em psicologia sobre os traumas. Por exemplo, eu conheço uma moça que ela sempre teve problema com peso, ela queria perder peso e não conseguia, tentava fazer alguns regimes e era uma dificuldade. Quando a família sofre um acidente de carro, até na Marginal Tietê, um acidente muito grave, e ela teve uma lesão cervical, um trauma cervical, quando ela sai desse quadro do trauma cervical, sai do hospital, ela chega em casa, ela começa a desenvolver uma anorexia nervosa, que são aquelas pessoas que param de comer. Mas para quem já acompanhava a história, sabia que ela tinha esse movimento, não, eu não posso comer, porque eu não posso engordar. E ela não estava tão acima do peso, estava começando a ganhar um pouquinho de peso. Então, o que nós falamos? Que o trauma é um rompimento doloroso que pode trazer à tona algo que já está ali latente, mas que a circunstância ainda segura o aparecer. Entende a ideia? Por Entendi exemplo, perfeitamente. alguém... Eu Faz queria sentido, não emendar, faz? fazer um parênteses na sua reflexão. Por exemplo, a depressão, né, que é considerada hoje a doença do século, e todo mundo já sabe que a depressão é também um distúrbio químico, né, do cérebro. Agora, a minha pergunta é: a depressão ela vem como consequência de estresse ou vem como consequência de alguma circunstância como essa? Pessoas podem desenvolver uma depressão como resultado de uma situação como essa, ou ela já precisa ter uma pré-condição genética ou química, ou até um distúrbio psicológico que já estivesse latente e que aparece numa situação dessa? Porque para quem é leigo, olha de fora e fala: ah, ficou com a depressão porque perdeu o pai, ou porque o casamento acabou, ou porque está na quarentena. Eu queria entender como que surge a depressão e como ela se instala, e depois eu queria falar como é que faz para se livrar disso também. Ótimo. Então, quando a gente fala dos nossos transtornos emocionais, e a gente usa muito a terminologia transtorno mental mesmo, porque tem a ver com a mente, não significa que a pessoa está doida, entende? Assim, eu estou falando uma linguagem bem popular, porque às vezes a gente usa esse termo transtorno mental e a pessoa, eu não, só tenho uma depressão, ou só estou um pouco ansioso. Tudo aquilo que mexe com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com a emoção, nós falamos que é mental. Então, ainda, por incrível que pareça, é tão complexo quando nós falamos dos transtornos mentais que nós temos algumas pistas sobre de qual é o problema. Porque sabe aquilo que a gente fala, a gente não sabe que veio primeiro o ovo ou a galinha? Parece que a Então, gente tem essa é a mais ou pergunta. menos isso, a gente tem mais ou menos isso nos transtornos mentais. Por quê? Nós encontramos uma vulnerabilidade genética. Parece que existe um traço genético que torna a pessoa mais vulnerável à depressão. A ansiedade também. Por incrível que pareça, para o transtorno bipolar, nós encontramos mais ainda um traço genético do que até com a depressão, com a ansiedade. Mas à medida que os estudos vão avançando, por exemplo, o que a gente vê? Que pode ser epigenético. O que é epigenético? Quando a gente fala epi, eu gosto sempre de dar uma aula, né, Lamartine? Eu estudo isso, eu adoro epigenética, mas Não fala, é muito que eu acho legal? maravilhoso. É muito legal. Sempre que a gente fala de epi, o prefixo epi Prefixo. significa sobre, dominando. Epigenética, alguma coisa que domina, que está sobre a genética, mandando na genética. Então, o que a gente encontra também? Pessoas que na infância passaram por um abuso, por um abandono, qualquer tipo de violência, por um trauma, ela mesmo que não tenha um genes, né? Porque todas essas doenças envolvem mais do que um gene que diz assim, olha, você é muito vulnerável à depressão, mesmo que ele não tenha. Por estas circunstâncias que o meio colocam sobre ele, ele pode desenvolver uma vulnerabilidade.
pode modificar a expressão do gene. Os nossos genes estão, falando de uma forma muito simples, envolvidos com síntese de proteínas, produzindo as matérias-primas básicas daquilo que nós precisamos para sermos seres humanos funcionais. Isso acaba até interferindo, por exemplo, nas células, né? Quando os telômeros, por exemplo, que são responsáveis pela multiplicação das células, a epigenética diz que os telômeros podem ser influenciados por depressão, por pensamentos tóxicos, e isso acaba até mesmo influenciando os nossos descendentes. Pode acontecer isso, não pode? Sem dúvida. O que nós falamos, por exemplo, a consequência da violência ou de outros estímulos que sejam prejudiciais, e se eles forem intensos, eles podem chegar, olha como eu acho lindo, como a Bíblia, né? Não é a ciência que explica Deus, é Deus que explica a ciência o tempo todo. Pode chegar até a 4ª geração. Olha quando a gente pensa em maldição, né? Porque às vezes foi uma escolha que fizeram que não tem a ver com a gente, mas que pode chegar até a 4ª geração. Então, uma decisão que eu tomo pode afetar até o meu bisneto. Isso a gente vê para hipertensão, para diabetes, não é só para o emocional. Você pode fazer uma alteração na expressão genética que isso pode afetar o seu filho, a sua filha. E então, não é de maneira só porque... prática, para os leigos, os meus sentimentos, as minhas emoções, elas podem interferir a minha genética. É isso que a epigenética diz, né? E exatamente isso passa para diante. Quer dizer, não é a minha emoção que vai passar para os meus descendentes, mas é a transformação dos meus genes que vão ser passados adiante. E foram provocados por essas expressões de sentimentos funestos e tóxicos, não é isso? Sem dúvida. É tão interessante que, por exemplo, pais que não... A gente tinha aquela preocupação. Mães depressivas, estes filhos podem sofrer uma consequência no seu desenvolvimento e na integridade física mesmo, na saúde, quando essa mãe é depressiva. Sabe o que a gente tem visto até? Que os pais que, por exemplo, estão lá num parquinho, tem um estudo de psicologia muito importante sobre isso, os pais estão levando mais os filhos aos parquinhos, lá nos Estados Unidos. Então isso foi muito legal, a psicologia, os pais estão indo mais com os filhos para os playgrounds e tal. Mas o que eles perceberam é que os pais estão lá mexendo no celular. E quando a criança tenta cruzar o olhar com o pai, pensa, a criança vai descer no escorredor, ela vai descer no escorregador, ela quer que o pai olhe o que ela está fazendo. No que ela olha para o pai ou para a mãe, e o pai não está prestando atenção nela, o efeito para o desenvolvimento psicológico nessa criança é semelhante a uma criança que cresce sob o cuidado de uma mãe com depressão profunda. Tá brincando. Entende como a gente tem que ampliar o nosso olhar e o nosso comportamento? Uau! E aí esse pai que não tem nenhuma alteração genética para depressão, ele pode provocar isso no filho. Por isso que eu sempre falo do ampliar o olhar, eu sempre vou insistir nisso. Então, assim, não, na minha família não tem ninguém com depressão. Por que será que o meu filho tem? Será que não existe um comportamento, algo do meio, que está influenciando geneticamente, modificando quem ele é e podendo transferir isso para as gerações seguintes? Então, esse é um olhar. Então, quando a gente fala, por exemplo, voltando à pergunta, né, de onde vem a depressão, então nós antes sabíamos, sempre soubemos que o meio tem uma influência, sem dúvida nenhuma. Aquilo que recebemos das pessoas, os impactos, por exemplo, de estarmos isolados e preocupados, como será a nossa vida daqui para frente, isso vai ter um impacto sobre nós. Somos seres sociais, impactados o tempo todo com os estímulos externos, sem dúvida nenhuma. A genética, então, foi descoberta como algo também que pode ser um componente de vulnerabilidade, não de determinismo, mas de vulnerabilidade. Aí daqui a pouco eu chego lá pensando na pandemia. Quando nós olhamos, por exemplo, hoje, ainda não é algo que está revelado pela ciência, assim, disponibilizado como conhecimento, porque é algo que ainda está no começo das investigações. Parece que, por exemplo, a falta de algumas substâncias no cérebro que podem ser consequência da depressão, ou a falta dessas substâncias levando à depressão, por isso que podem ser caminhos diferentes, até pensando na nossa alimentação.
quando a gente olha, tem aumentado a quantidade de pessoas com depressão, com ansiedade, todos esses transtornos, não apenas porque nós estamos vivendo um ambiente estressor, mas o que nós estamos comendo também tem sido algo que tem prejudicado muito o nosso organismo. Olha Quando que coisa. pensamos, por exemplo, a quantidade que nós estamos comendo de alimentos industrializados, a quantidade de metal pesado que nós estamos acumulando no nosso organismo, e eu converso muito com nutricionistas, eu vou fazer até uma live sobre isso um dia desses. Por exemplo, os metais pesados mesmo, eles vão acumulando sempre, principalmente no nosso órgão mais frágil. Todos nós temos um órgão que é mais vulnerável, um órgão, um sistema, né? Quando a gente pensa no sistema vascular. O metal pesado, ele tem a preferência pelo nosso sistema mais frágil. E aí, quando o metal pesado vai para lá, sabe o que ele arrasta junto? Os parasitas. Por isso, Uau. olha, vou falar uma coisa bem nojenta, mas eu vou ter que falar. Quando a gente era criança, Lamartine, acho que você vai lembrar disso. Não saía lombriga pelo nariz, tomava remédio, fazia Sim, exame de fezes, não dava? Hoje direto minha acontece mãe isso? dava vermífugo para mim. Não era. Hoje acontece isso? Dificilmente. Faz lá o exame de fezes, nem dá nada no exame. Por quê? Porque agora, quando os metais pesados vão, eles arrastam junto os parasitas e as bactérias más do nosso organismo. E esse metal pesado, olha só, esse metal pesado, ele tem a capacidade de ligar no nosso receptor, lá na célula. No que ele liga, ele impede que aquilo que precisa entrar na célula entre, de nutriente e tal, e facilita a entrada de parasita nas nossas células. Por isso que existem pessoas obesas e desnutridas, né? Porque elas não estão Desnutridas. conseguindo converter os nutrientes dos Exatamente. alimentos. Aí você pensa esse organismo impactado, fragilizado, é um triptofano que não pode ser utilizado e é a partir dele que se forma a serotonina. Quando a gente olha a Associação de Pediatria Norte-Americana, eles mesmos falam que aumentou o número de crianças com quadro de epilepsia, com convulsões, por conta do excesso de glutamato monossódico. O glutamato é o Uau! principal excitador do nosso sistema nervoso central. E as pessoas que têm uma epilepsia, ela tem um desequilíbrio na estabilidade, porque o nosso cérebro é um órgão elétrico, né? E aí, quando você começa a consumir muito glutamato, que tem em todos os produtos industrializados, porque ele é um conservante, né? E ele também ajuda a realçar sabor. O que você faz? Você pode aumentar a estabilidade do cérebro. E por isso que a gente tem mais crianças com convulsão hoje do que a gente tinha antigamente. Então, nós somos um ser como todo. O que hoje eu nunca falei isso em público, olha que privilégio. O que hoje se pensa é que, assim, também, o que pode acontecer para esse desequilíbrio neuroquímico do nosso cérebro, quando a serotonina já não é o suficiente, apresentando, então, um quadro de depressão ou ansiedade, é porque é só uma metáfora isso. É como se, por exemplo, a gente tem o cérebro, né? E ele está recebendo carga elétrica o tempo todo, estímulo da nossa medula espinhal, tudo. É como se alguma coisa acontecesse e ele sofresse uma pequena torção e essa carga elétrica não está acontecendo da melhor maneira possível. Que se a gente conseguisse estimular na carga elétrica correta, nós resolveríamos a depressão, a ansiedade, alguma coisa. Já tem muitos grupos estudando isso. A O que você questão é está chegar... falando, o que você está falando, deixa eu ver se eu entendi também para transformar isso de maneira Isso. mais simples, né, para as pessoas. Na transmissão, na verdade, a comunicação do pensamento precisa de neurônios. E esses Sim. neurônios, eles se comunicam através de estímulos eletroquímicos, né? Tem a química, que são os neurotransmissores, e tem a eletricidade. E quando essa fenda sináptica não tem os neurotransmissores na quantidade correta, a comunicação ela não consegue passar. Um elétron não sai de um neurônio emissor para o receptor. E aí, não então, manda a informação para frente. A pessoa fica com aquela sensação de desânimo, porque, na verdade, ela não está conseguindo fazer a comunicação dos elétrons, né? ou dos neurônios. E isso que você está dizendo pode ser, inclusive, por questões
de comida. Quer dizer, durante muito tempo as pessoas eram consideradas... essa pessoa é uma pessoa melancólica. Depois descobriu-se que existem distúrbios químicos. Aí vieram os antidepressivos. Mas agora você está me trazendo um outro elemento dizendo que, além da questão do distúrbio, a causa disso não precisa ser necessariamente genético ou emocional. Pode ser também alimentar. Sem dúvida. Isso a gente vê o tempo todo. O que a gente come vai ter uma influência em quem somos. Vou abrir o coração. Eu sou extremamente alérgica. Eu Então, também. viu? A gente inflama com mais facilidade, por isso que a gente tem que cuidar o tempo todo, né? Então, por exemplo, para nós, Lamartine, eu acho que muita gente vai se identificar. Nós que temos esse quadro alérgico, alimentar e até mesmo ambiental, nós nos tornamos até mais vulneráveis à depressão. Por quê? Porque o que a gente come não consegue ser absorvido o suficiente, mesmo que a gente tenha uma alimentação impecável. O nosso sistema ele fica tão abalado, porque tem uma questão imunológica envolvida, que você não consegue nem serotonina o suficiente e outros nutrientes que são necessários, né? A gente também precisa de vitamina B12, vitamina D, todas essas. Quando elas começam a faltar, a gente pode ter um distúrbio emocional. É tanto que, por exemplo, quando você começa a fazer um tratamento para as alergias, os médicos costumam receitar um antidepressivo junto. Porque emocionalmente nós ficamos mais abalados, sim, e porque a gente começa a ter uma deficiência daquilo que é essencial para o nosso cérebro funcionar direito. Outra questão que é muito importante, eu sei que tem muitos pais nos assistindo, né? Por exemplo, uma alergia alimentar na criança pode ser confundida até com TDAH, sabia disso? É mesmo, com Muitas transtorno crianças que de têm déficit de atenção. de déficit de atenção e hiperatividade. Meu filho é hiperativo, talvez ele só seja alérgico. Porque a alergia pode nos deixar mais agressivos, mais irritados, mais irrequietos, com menos atenção. Olha, dá uma live para a gente falar só disso também. Agora, Rosana, por exemplo, eu estava num estado de obesidade, eu nunca tive tendência à depressão. Eu sempre fui muito motivado, uma pessoa alegre. Eu fui muito amado, sabe? Aquele filho que é o filho mais amado da mãe. A minha mãe sempre me colocou muito para cima. Então, sempre foi aquele camarada que sempre tem que dizer menos, Lamartine, porque eu sempre acho que eu sou bom, que eu sou... Entendeu? Então, espiritualmente, Deus até tratou comigo. Mas, fisicamente, eu levantava com dores e ia dormir com dores, em tudo, né? E como estava o sono? Não dormia. Não dormia. Não tem como? Eu comecei a fazer o jejum. Em uma semana, eu não tinha mais nem uma dor. Em 40 dias, tomando só líquidos, eu não fiz só de água, mas eu fiz só de líquidos. E assim, mesmo assim, tomava uma água de coco, né, um suco de manhã. Eu me senti tão energizado, com tanta coragem, eu pregava de uma maneira diferente. E hoje eu estou assim, embora eu tenha muito menos assim calorias. E isso é por conta disso que talvez eu tivesse... porque a depressão ela não é tristeza, a depressão ela pode ser simplesmente essa incapacidade, né, vamos dizer, dos elétrons passarem de um neurônio para o outro, né, por conta dos neurotransmissores. Ou da Sim, quando ausência você dele, né? tem, sim, quando você tem uma alteração fisiológica, porque já foi o tempo que nós imaginávamos que cabeça era separada do corpo no tratamento e na influência. Então, o que a gente sente, seja no intestino, seja na nossa parte vascular mais periférica, isso vai ter sim um impacto sobre o nosso cérebro. A começar pela inflamação. A inflamação que pode vir da privação do sono, de um organismo mesmo todo cheio de dores por conta de uma alimentação que tem muitos produtos alergênicos, daquilo que a gente tem alergia. Tudo isso traz para a gente uma incapacidade de performarmos da melhor maneira possível. Eu estou na sua também, viu, Lamartine? Estou aí nos meus dias do Não, suco. eu tirei da minha vida todos os laticínios, é definitivo. Sim, E tirei da minha vida o definitivo. glúten, porque eu estou me sentindo muito bem. Definitivo. Nesse 1 ano de voto, eu não vou comer nada, nenhuma migalha de farinha branca. Mas eu estou me sentindo tão bem que eu falei, Lília, eu vou fazer pro resto da É vida. para sempre. É. Porque eu estou muito bem.
Eu não sei se é a palavra que te define. A minha, a visão conversando com os dois, né? Mas eu acho que muita gente vai se identificando. É, a palavra que eu defino depois que eu, de fato, descobri tudo que eu tinha e comecei a cuidar é calmaria no meu organismo. Calmaria. É, Não é não acordar sinto com dor dor, não aqui, sinto dor nada. ali. Calmaria, calmaria fisiológica. E aí, por isso que quando eu escuto alguns profissionais, e claro, eles estão falando da área deles, né? Alguns falam assim, jejum só tem a finalidade espiritual. Discordo completamente. Eu acredito que Deus, tudo que ele nos deixa é completo. Quando ele fala do jejum e ele insiste nisso, ele está falando de um benefício por completo para nós. O nosso organismo precisa descansar. Nós não podemos ficar sobrecarregando essa máquina. E quando você fala assim que hoje está comendo menos e um alimento mais saudável e não está sentindo falta, significa que esses nutrientes não estavam entrando na sua célula. Elas estavam do Mas você lado de quer fora só saber? sujando o seu organismo. Depois de 8 anos de hipertensão, eu não tomo mais remédio para hipertensão. A minha pressão arterial voltou ao normal. Um dia eu medi, estava 9/5. Aí o meu médico falou, mano, você não é Incrível. mais hipertenso. Tira o remédio. Eu sou uma outra pessoa hoje. Não tem mais diabetes, não tem Sim, mais nada. Eu ainda falta aí 25 quilos para perder, mas eu não estou com sim. pressa. Porque agora eu não estou Não é isso. preocupado com o peso. Ele vai vir naturalmente, né? É Mas que estilo de legal. vida, né? Então, isso é legal por quê? Porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Na verdade, o que nós precisamos no momento de crise, já que ele que traz para nós alguns problemas à tona, é o que nós vamos decidir, sabe, Lamartine? É o que eu vou decidir fazer com a minha vida. O problema está diante de mim. Estou dentro de casa, não me dando muito bem com o meu cônjuge, não estou dando conta dos filhos, ainda inseguro se eu ainda vou ter meu emprego quando tudo passar. Se é que já não perdeu. O problema está diante de nós. O que você vai fazer diante dele? Vai sucumbir? Vai desistir? Vai terceirizar a responsabilidade? Ou vai agir para começar a mudar esse quadro? E isso, por mais difícil que seja, passa também pela decisão de quem tem depressão, ansiedade e precisa tomar, por mais difícil que seja. E eu costumo dizer que nos momentos mais difíceis é que estamos mais preparados para dar a volta por cima. Porque a gente chega num ponto que a gente não aguenta mais. Não aguenta mais as dores, não aguenta mais brigar, não aguenta mais olhar para o filho que não sai do quarto. Então é nesse momento a crise ela vem para que nós nos tornemos pessoas melhores. A humanidade mostra isso. Grandes invenções aconteceram durante as guerras. Que Grandes coisa, você sabe, reinvenções humanas aconteceram na guerra. a crise ela provoca isso, né? Eu queria dar um depoimento rápido, porque aqui você que tem que falar, mas o que você está falando é exatamente o que aconteceu comigo. Eu cheguei a marcar a minha cirurgia bariátrica. Eu tinha chegado à conclusão de que ou ia fazer ou ia morrer. Então fui até o doutor Macedo, que é o melhor médico do Brasil e tal, marquei com ele. Eu tinha um mês para fazer. E eu comecei a ficar triste. E o Espírito Santo falou comigo, você não precisa se mutilar. Se você decidir, eu vou te ajudar. Foi quando eu senti a Uau. orientação de fazer o jejum, porque o jejum quebrou a compulsão. Eu sei como é que funciona. No meu caso, eu Uhum. comia carboidrato, isso gerava a necessidade de mais insulina, a insulina gerava compulsão por mais comida. Era um ciclo vicioso. Na hora que eu cortei, eu passei 3 dias, parecia que tinha um demônio na minha mente, me mandando para a Desesperado. geladeira. Uhum. Mas depois disso, parou, não tive fome nenhuma. Eu passei os 40 dias bem demais. Quando terminaram os 40 dias, eu tinha perdido 16 quilos. Aí eu entrei nesse novo voto, onde eu tirei todas essas coisas alergênicas, eu já perdi mais 3 quilos em 15 dias, entendeu? E estou muito feliz. Eu falei para a Lília, acabou. Eu não tenho mais vontade de Uau. comer quando eu não estou necessitando comida. Por quê? Porque eu cortei pela raiz, mas a decisão Isso. só aconteceu quando eu falei, ou eu vou para a cirurgia e eu. Sabe quando você fica triste? Porque eu falei, meu Deus, eu nunca vou poder dizer que eu venci essa compulsão. Então, Uhum. foi essa decisão. E Fala um isso pouco mais é das tão guerras. bonito, né? Sim, porque quando a gente olha, é no momento de guerra que você precisa superar, não é? A superação ela não vem em momento que você está no tudo ou nada.
É Por que que verdade. alguém que está na guerra consegue andar, às vezes, metros e quilômetros sem a perna, ou a perna quebrada? Por quê? Porque ele está no tudo ou nada. E sabe o que que é lindo em Deus? Ele nos deixou recurso para isso. Porque aquele estresse do tomar a decisão, como muitos estão vivendo, no início disso, desse processo assim, "Ah, é tudo ou nada. Ou eu faço alguma coisa agora, ou a minha família não vai ter o que comer no final do mês. Eu vou ter que me reinventar. Agora eu me entendo com meu marido ou a separação vai acontecer. O que que acontece? O nosso cérebro, ele vai fazer com que mais adrenalina seja liberada. Aí tu fala assim, gente, mas a adrenalina é ruim? Não, no início do estresse não é. Ela é necessária porque a adrenalina vai fazer a gente focar. A gente pega locus cerúleus, que é uma estrutura do cérebro bem pequenininha, ela só tem em média 10 mil neurônios. E essa comunicação de sinapses entre neurônios não é assim no locus cerúleus. Eles têm como se fossem canaizinhos, caninhos entre eles, que É. todo mundo recebe a informação ao mesmo tempo. Ó, muita coisa legal, não Quer é? dizer, você fica muito mais ligado, né? Muito. Por quê? Porque o locus cerúleus, ele é responsável por chamar a nossa atenção para tudo que é novo, a primeira vez que estamos vendo. Depois que a gente viu a primeira vez, acostumou, ele nem é ativado mais. Só que o locus cerúleus, ele vai ser ativado todas as vezes que sentirmos medo. Que É o coisa único linda. estímulo que, mesmo que for repetitivo, o locus cerúleus vai ser ativado, ok? E ele O está locus ligado ao cerúleus, sistema adrenal ou não? sim, tá todo mundo ligado. Por quê? Porque o locus cerúleus é que comanda a síntese e a produção de adrenalina, por exemplo. Parte de locus cerúleus. Locus cerúleus que é o local azul, né? Quando você vê a imagem dele, ele é azul. E aí, disso daí, então, tem algumas coisas que são legais. Então, é uma novidade. Gente, nunca vivi isso, de ter que ficar em casa, quarentena, me reinventar, fazer reunião online, seu locus cerúleus está ali, ó, produzindo mais adrenalina. Porque o que a adrenalina vai fazer nesse primeiro momento? Dá pra gente a capacidade de focar, de prestar atenção, de nos tornarmos mais produtivos, mais eficientes para encontrar uma resposta. Então presta atenção nisso e usa isso. Só que, se isso for prolongado com a preocupação, ó céus, ó vida, o que vai ser de mim? O que eu vou Gera o fazer? estresse. Será que meu chefe me ama o suficiente? A gente vai colocar um estresse crônico. O crônico é aquilo que já acontece repetidamente. E aí a gente começa a perder essa capacidade da atenção. Do contrário, a gente começa a desfocar. E começa a aumentar os níveis de cortisol, que no início era ótimo porque dá tônus muscular, traz mais energia. Mas prolongado vai trazer prejuízo. Então, mais uma dica para quem está em casa pensando o que vai fazer. Relaxa e fala assim, eu quero usar o estresse desse momento para encontrar solução. Solução. Se for para sentar e reclamar, você vai perder a oportunidade que o seu cérebro te dá de se reinventar. Reinventar para uma saída para o casamento, para tudo que a gente já falou. Agora, se você ficar reclamando, o seu cérebro vai entender que existe um problema que é impossível de resolver. E aí é como se o cérebro entrasse em desespero. O hipocampo, que poderia estar envolvido para encontrar uma estratégia, um caminho, o hipocampo está envolvido com memória, né? Com as nossas Isso. estratégias, com as nossas agendas, né? Então, no momento desse, o que o hipocampo quer fazer? Trazer à memória tudo de estratégia que a gente já usou, já escutou, para encontrar um caminho eficiente agora para seguir. Só que se você ficar assim, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer. E agora eu sou grupo de risco. Além de grupo de risco, o hospital da minha cidade não tem respirador. Se começar a olhar só para o problema, o que você faz com o seu hipocampo? Primeiro você vai estressar o hipocampo já pode começar a perder neurônios. Já começou o prejuízo. E ele, quando ele vê que você está desesperado, ele vai abandonar a capacidade dele de encontrar lá, nos seus registros, estratégias que seriam eficientes para te ajudar a resolver o problema. E aí o hipocampo, ele junto com outras estruturas cerebrais, vai se ocupar em te manter vivo apenas. Eu gosto muito de usar um exemplo de quando a gente ainda ia para a escola.
quando a gente precisava de uma nota, ou o professor era muito bravo e nós não queríamos decepcioná-lo, não sei, a gente precisava tirar nota naquela prova. Estudou, 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 sabia tudo. Chegou na Chega na prova, hora, ficou tão nervoso que esqueceu. Passou da porta para fora da lembrou classe, tudo. lembrou. Já aconteceu isso, não aconteceu? Comigo já aconteceu. Posso te fazer uma pergunta dentro disso? Pode. Eu vou usar a figura, a metáfora dos atletas. Você se lembra da Daiane dos Santos? Sim. E A lembra Daiane até de dos quando ela... Santos, ela era extraordinária. Ela tinha uma capacidade física maior do que todas as mulheres. Ela fazia alguns movimentos que só homens conseguiam fazer. No ano da Olimpíada, ela passou ganhando todos os campeonatos mundiais. Ela ganhava tudo, mas assim, de longe. No dia da Olimpíada, ela caiu sentada, claramente por um distúrbio emocional. Então, aquilo que ela era super competente, ela perdeu, não pegou nem medalha, ficou em quinto lugar, e a pessoa que ganhou era aquela que tinha ficado em segundo lugar para ela todo o tempo. Então, a minha pergunta é possível que pessoas menos talentosas, mas que tenham mais equilíbrio emocional, progridam mais ao longo da vida, né, do que uma pessoa cheia de repertório, de possibilidades, mas que tem um desequilíbrio emocional? E me explique como é que isso Sem funciona dúvida. no cérebro. Olha, pensando mesmo na Daiane dos Santos, né? Claro, vou fazer uma análise à distância, mas tem tudo a ver com a história da prova. Porque quando nós estamos extremamente preocupados, eu tenho que conseguir, e você já sabe que consegue. Ou estudou, treinou, provou o ano inteiro que é a melhor. Mas se você fica tão angustiado com aquilo que você tem que conseguir, ai, se eu não conseguir, o que o nosso cérebro faz? Qual é a principal responsabilidade do cérebro? Nos manter vivos. Nada adianta você conseguir saber todas as respostas da prova se você morrer logo após a prova. Ou logo após Puxa vida. uma competição. Então, quando você vai para a prova e as mãos estão suando, taquicardia, xerostomia, que é a boca seca, o seu cérebro fala assim, pera lá, a gente não pode deixá-la morrer. A Então, gente não pode relaxa. deixá-la morrer. Então, o que ele fica fazendo? Ele fica resolvendo as demandas fisiológicas. Tentando manter esse coração no ritmo certo, vendo se ele resolve o suor da mão, a xerostomia, a pupila que dilatou ou contraiu, não sei o que aconteceu. E aí ele fala assim, imagina essa prova, ela pode fazer de novo, mesmo que seja ano Olha, que vem, o que ela não pode é morrer. que A coisa. Olimpíada, Tira o daqui a foco. pouco tem de novo, o que ela não pode é morrer, ele tira o foco. Uau. Tira o foco. Você acha que Hipocampo vai ficar perguntando quando foi a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos? Ele quer que você sobreviva do que acerte uma questão de história. Tem algo muito maior Que envolvido. coisa Então, por linda, né? favor, não pode entrar em competição com necessidades fisiológicas. Não Dentro disso, adianta. Pode falar, não, pode falar. conclui. Não, o que eu queria Porque dizer é o não adianta. seguinte. Nós temos o neocórtex, né, que é a área do cérebro que processa a razão, pensamentos racionais. E nós temos, por exemplo, aquele termo chamado sequestro da amígdala, né, porque é a região onde processa, alguns chamam até do cérebro emocional. Por que é que a resposta do cérebro é sempre primeiro emocional e depois racional? É porque, na verdade, todo o nosso cérebro, ele age de forma integrada, né? Então, quando a gente fala assim de córtex pré-frontal, especificamente que está envolvido com tomada de decisão refletida, ele faz parte do sistema emocional. Quando a gente olha as estruturas cerebrais do sistema límbico, né, o sistema emocional é o sistema límbico, estamos lá com a amígdala, que é a cerebral, né, gargantas, tonsilas Sim, sim. palatinas ou palatares, né? Nós temos lá a amígdala, hipocampo, todo o mesencéfalo ali envolvido e também o córtex pré-frontal. Quando nós não temos para as tomadas de decisão assertivas, o córtex pré-frontal precisa fazer uma validação emocional da situação. Sempre. Se Mas ele por que não que fizer muitas isso, vezes
as emoções, quando você não tem tempo para refletir, por que que elas tomam à frente e as pessoas às vezes acabam tomando decisões erradas, fazendo escolhas erradas, por não terem usado mais a razão? Isso, por quê? Porque tudo depende dos treinos que a gente faz na vida. Tudo depende de Ah, treino. agora é onde eu queria chegar. Então vai adiante. Entende? Então tem coisas que de fato não vão passar pelo crivo do córtex pré-frontal e nem podem passar. Por exemplo, se estiver vindo um cachorro correndo atrás de mim, não dá tempo do córtex parar, fazer o cálculo do peso do cachorro, se aquele meu golpe ele está bem treinado ou não. Eu tenho que correr, vou ter que fazer alguma coisa para sobreviver. Então a amígdala ela precisa tomar a direção. Então a gente fala que ela é dos nossos comportamentos emocionais mais exuberantes. Está envolvido com medo, com tudo isso. A grande questão é que nós não temos exercitado. E nós falamos, ai, quando eu vi, já foi. Quando eu vi, já foi, não. Você habituou a fazer assim. Você habituou assim, ai, eu não consigo mesmo. Eu não consigo. Ai, quando eu vejo, eu já xinguei. Não, você habituou a fazer isso. E aí e eu gosto muito de falar sobre isso, porque a gente fala sempre, né, tem toda uma teoria falando do Daniel Goleman do top-down, né, quando é da nossa base, o que é mais necessidade básica, que não passa só as emoções mais intensas, mas também a nossa vontade de comer, o nosso sono, tudo, que vão ter uma influência sobre a nossa tomada de decisão, mas a tomada de decisão também depende de uma validação emocional. Quando a gente fala que nós chegamos a uma maturidade emocional, é que esses dois sistemas estão trabalhando em equilíbrio. Quando a emoção vem à tona, é como se perguntasse assim, córtex pré-frontal, de fato você nesse momento é mais necessário. E o córtex pré-frontal, quando precisa também, fala assim, olha, sistema límbico, outras estruturas do sistema límbico, eu preciso que vocês me ajudem nessa validação emocional. Nós estamos muito acostumados a nos dividir em categorias, né? Tem gente mais emocional, tem gente mais racional. Não, tem gente que treina mais um e tem gente que se deixa levar mais pelo outro. Eu estou tentando deixar a imagem melhor aqui. E aí, quando nós olhamos, claro que alguns comportamentos eles vão ser mais impulsivos, sem dúvida nenhuma. Mas sabe o que acontece? Nós estamos deixando de treinar. Eu gosto muito de falar sobre uma diferença entre emoção e sentimento a partir de uma perspectiva neurocientífica. Viu como a gente precisa de umas 10 lives, uma matinê? Não, eu queria até aproveitar isso aí, mas nós vamos fazer um segundo tempo, não vamos? Que a hora que chegar uma hora, me dá uma meia horinha, pelo menos. Eu queria te perguntar, pensando na questão do sistema límbico. O sistema límbico é responsável por aquelas emoções mais profundas e até que não estão muito no nível da razão, né? Como, por exemplo, sobrevivência, sexualidade, são coisas muito básicas, né? do nosso cérebro, do nosso ser. Estas coisas, muitas vezes, elas não são, vamos dizer assim, elas não conversam com a razão. Então, por exemplo, a questão, eu acho que uma das questões, por exemplo, do indivíduo ter uma compulsão para comer, uma angústia, não pode estar lá no sistema límbico, porque uma das propriedades do sistema límbico é fazer o indivíduo sobreviver. Então, a fome é uma necessidade básica. Então, o indivíduo que passou fome no passado, ele, por mais que ele saiba que ele tem o dinheiro, que ele tem comida na geladeira, ele tem aquela compulsão terrível, entendeu? Como que uma pessoa que sofre dessas questões que são do subconsciente, como é que elas treinam a razão para interferir e transformar o subconsciente? E onde Isso entra é a fé? interessante. Tá, então isso é muito interessante, porque quando a gente fala, por exemplo, de uma compulsão, seja alimentar, seja sexual, qualquer uma dessas que parece que a gente não tem o controle, na verdade, se perdeu o controle em algum momento da vida, que pode ter sido até da vida intrauterina. Alguma coisa aconteceu, talvez lá na gravidez, que esse bebê ainda não tinha esse sistema nervoso central bem formado, e essa informação ficou ali, marcando todo o desenvolvimento dela, impactando de forma negativa esse desenvolvimento. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma compulsão alimentar,
Não, não é porque um sistema límbico ele funciona para isso. Não. Do contrário, o nosso hipotálamo, por exemplo, que é quem controla fome e saciedade, a questão é que ele está envolvido também com emoção. A depressão, por exemplo, pode ser uma perturbação de hipotálamo. Entende como as coisas podem caminhar juntas? E como é a mesma estrutura que faz o controle da nossa ingesta alimentar, mas que também está envolvida com a emoção, você descontrolou a emoção, você pode descontrolar o apetite. Tudo que mexe com o nosso sistema de recompensa, ele vai ser muito forte em nós, porque faz parte da nossa sobrevivência, até como seres humanos, né? Não só a sobrevivência do indivíduo, mas também para que a gente tenha filhos. Tudo que mexer com o nosso sistema de recompensa, ele pode provocar em nós prazer, mas também pode provocar dependência, e a dependência significa que eu perdi o controle. Entende? Uma Então coisa que eu isso acho passa... interessante é que, por exemplo, a região do cérebro, ou até mesmo a dopamina, que é uma substância de super importância para o foco, mas também que está ligada ao prazer do É um sexo, prazer. que está ligada, por exemplo, à internet. Hoje está provado que uma pessoa fica dependente, uma criança com 8 minutos de uso contínuo de um celular, começa a liberar dopamina que vai gerar um vício. Então, eu tenho Isso dito é que as pessoas drogadas são tão doentes quanto o indivíduo que tem problema com sexo na internet. Tudo por sem conta da dúvida. dopamina, não é isso? Então, Sem dúvida. também está... Sim, por favor. Sem dúvida, porque é tanto que a gente tem o transtorno de dependência de tela já muito bem descrita na literatura como um transtorno mesmo, que precisa de atendimento, de acompanhamento terapêutico e às vezes até de medicação também. Então, quando nós olhamos, por exemplo, o que mexer com o nosso sistema de recompensa pode fazer com que nós percamos a capacidade de decidir. Entende? De escolher apenas. Porque está tudo tão intenso ali, porque as estruturas que estão envolvidas com tomada de decisão também estão envolvidas com prazer e com dependência. Uau. Então, por isso que a gente fala assim, tem que olhar. E outra coisa, viu, da tela? Sabe aquele locus coeruleus que eu falei, que está envolvido com novidade? A gente ainda não sabe o que vai acontecer com o locus coeruleus dessa nova geração. A gente não sabe. Nem com o nosso que fica o tempo todo olhando. Porque toda vez que no que eu passo o dedo assim no Instagram, cada imagem nova que vem, ou cada site novo que eu vou abrindo, ele vai acessando o locus coeruleus. Vai acessando o locus coeruleus e acessando essas 10 mil células ao mesmo tempo. E a gente não sabe o que isso ainda vai provocar em nós, porque, pelo que a gente entende, não é para ser acessado assim o tempo todo. É só para novidade e para medo. Só que nós estamos acessando o tempo todo, porque não se sai mais do celular, né? Não se sai mais da tela, na verdade. Então, assim, quando a pessoa, então, já está nessa situação da compulsão, ou ela tem que mudar alguma coisa na vida dela, o que ela tem que fazer? E onde a fé cabe nisso tudo, né? Esses dias eu meio que abri o coração e desabafei numa aula que eu estava dando, porque as pessoas sempre me perguntam, doutora, quando a pessoa está com depressão, ela tem que orar? Deus, falei assim, gente, Deus é antes, durante e depois. Não existe um momento que a gente acessa Deus. Deus é o tempo todo. É daí que a gente parte, né? Então, Deus é antes de eu ter depressão, é durante a depressão e é depois da depressão. Ai, quem tem depressão porque não acredita em Deus, também isso a gente não pode pensar. Não pode. Por quê? Porque a pessoa, por exemplo, eu gosto de usar um exemplo de outra área do corpo, né? Quando a gente tem uma dor de estômago. E aí você vai lá e toma um remédio para dor de estômago. Puxa, a dor de estômago é porque estava faltando o remédio? Não. Mas o remédio não resolveu? Resolveu. Então, assim, você não usa aquela estratégia só porque é exatamente aquilo que está faltando. Mas se você usar aquilo naquele momento, pode te ajudar também. Entendem isso? Não é a falta de a Deus. diferença da homeopatia com a alopatia, né? A homeopatia trata a doença colocando aquilo que
é o que está causando a doença. Então, por exemplo, um remédio para Sim. o estômago, na homeopatia, é ministrar em doses menores o ácido para que Aquilo o que já. organismo responda produzindo um ambiente mais básico. Já o alopata, ele vem e dá o Aham. antiácido, né? Então, eu Sim, acho que, sim. nesse sentido, a homeopatia é até melhor, né? E aí, quando a gente olha, as pessoas, estudos indicam que pessoas que acreditam em Deus, elas se tornam menos vulneráveis à depressão. Parece que é isso que indica. Ou porque essa predisposição, estou falando como a ciência fala, tá? Essa predisposição para acreditar em Deus acontece em quem já tem um córtex pré-frontal mais espesso, significando melhor capacidade para enfrentar esses desafios, como por exemplo a depressão. Mais uma vez, eles falam que eles não sabem de onde vem a história. Ou já o córtex pré-frontal já é mais espesso e por isso que ela acredita em Deus, ou acreditar em Deus faz com que o córtex pré-frontal fique mais espesso, protegendo mais da depressão, por exemplo. O estudo é mais especificamente sobre a depressão. Mas o que a gente sabe é que, assim, acreditar em Deus nos torna menos vulneráveis. Mas eu gosto muito de alguns estudos sobre qualidade de vida, e um deles é de Pérez e colaboradores da USP, é que, por exemplo, simplesmente dizer que é espiritual, que acredita em Deus, não traz para nós uma qualidade de vida, mas o praticar aquilo que acredita. E é aí que vem a ideia da religiosidade, que as pessoas às vezes abandonam pelo que fizeram com a palavra mesmo, né, de religiosidade, que vai para o fanatismo tudo, mas para os estudiosos da religiosidade, religiosidade significa que você tem um corpo de crenças ou de doutrinas, de acordo com cada um define, e você as toma como padrão para a sua vida. Isso seria a religiosidade. E religiosidade, quando você pratica, isso tem como consequência melhor qualidade de vida, nos tornando mais protegidos contra a depressão e ansiedade, o que não significa que nunca vai acontecer com a gente. Nos torna menos vulneráveis. Ô, gente, nós Entende? temos dois Começa por aí a minutos. conversa. Nós temos 2 minutos aqui. Vai cair daqui a pouquinho. Doutora Rosana vai voltar, então quero que todo mundo volte, porque eu quero começar a conversar com ela. A Bíblia diz, ó, minha alma, porque estás abatida. Davi falando consigo mesmo, né? Eu queria começar a conversar com você sobre o caminho da cura através de uma decisão emocional porque os antidepressivos, eles são paliativos, eles diminuem a dor, mas eles não curam. E cientificamente está provado que os indivíduos que vencem a depressão são aqueles que decidem sair dela, né? Então, como a mente pode interferir no cérebro, né? Como a parte, vamos dizer assim, da alma, que é a psique, pode interferir no órgão cérebro e, obviamente, a gente passar a ter uma vida emocional, uma vida física melhor, né? Então, nós temos aí 1 minutinho, doutora Rosana, vai falando. Quando cair, a Sim, gente sim. entra de novo. Tá maravilhoso, viu? Eu estou curtindo também. Quando nós olhamos para para quem somos, nós somos seres complexos. Deus nos fez de uma forma incrível, complexos. Então, quando nós vamos decidir por algo, nós sabemos que nós precisamos de toda uma estrutura para que essa mudança aconteça e ela seja, no mínimo, a longo prazo, para não dizer definitiva. Ok? Então, a decisão é o primeiro passo. A pessoa fala assim, puxa, mas como que alguém que tem depressão vai ter a decisão? Ela não precisa reunir todas as forças e falar assim, estou pronta para começar a mudança. Mas começa com a decisão. Eu não quero mais estar assim. Eu não Uau. aceito mais estar assim. E quando você fala isso, você já colocou uma tarefa para o cérebro. Preciso encontrar uma estratégia para resolver, porque esse corpo aqui não quer mais ser assim. Ainda não sabe o que vai fazer, mas já tomou uma decisão. E quando a gente toma decisão, os caminhos nós começamos a focar naquilo que pode ser a solução. É muito simples. Quando a gente pensa em comprar um carro, o homem entende disso talvez mais do que eu. O meu marido entende mais do que eu. Quando você decide comprar um carro, mudar um carro que você nunca teve, qual é o carro que você começa a ver na rodovia aos montes? O que você decidiu comprar.
Ah, é porque você só foca ele. É verdade, já Você notei foca, isso. você fica procurando. Você fica procurando. Ele sempre existiu ali. Mas olha, passou ele ali de novo. É bonito, né? Até comento com a mulher. É bonito, né? Passou um pouquinho. Nossa, eu nunca Olha, tinha passou pensado outro. nisso. Por quê? Porque você foca. Porque Isso você mesmo. procura. Você quer, você procura. Mesmo que você não saiu para fazer uma viagem querendo encontrar o carro na estrada. Nem estava pensando nisso. Quando a gente tenta lembrar o nome de alguém que há muito tempo a gente não encontra, qual é o nome mesmo, e você não lembra na hora. Às vezes pode passar até 1, 2 dias, uma semana. O nome não aparece na nossa cabeça? Como se fosse do nada. É verdade. Porque a gente deu uma tarefa para o cérebro. Encontrar o nome da pessoa. O subconsciente E ficou ele vai procurando, procurar. mesmo que você não tivesse racionalmente Sim. pensando. O hipocampo ficou procurando, porque você deu uma tarefa para ele.